Você já percebeu como, muitas vezes, a vida parece seguir num piloto automático, como se cada dia fosse apenas uma repetição do anterior? Você acorda, cumpre as mesmas tarefas, enfrenta os mesmos problemas, e quando olha para trás, percebe que, apesar de todo o esforço, não houve progresso real. É como se você estivesse correndo em uma esteira. Muito movimento, mas nenhum avanço. Essa sensação de estar preso, de estar sempre tentando mas nunca chegando a lugar nenhum, não é coincidência. Ela é resultado de um ciclo invisível que aprisiona milhões de pessoas todos os dias, e o pior, a maioria nem percebe que está nele. Esse ciclo é silencioso, sorrateiro e confortável o suficiente para fazer você acreditar que está tudo bem, mesmo quando está roubando o seu potencial. Hoje, nós vamos expor esse ciclo, entender como ele funciona, porque ele é tão difícil de quebrar, principalmente, como você pode finalmente se libertar dele. E não pense que isso é só sobre dinheiro ou carreira. Isso afeta todas as áreas da sua vida. Relacionamentos, saúde, sonhos pessoais. Tudo. Porque, se você não enxergar o que está te segurando, nunca vai conseguir criar o caminho para onde realmente quer chegar. Imagine que sua vida é como um rio. A correnteza leva todos na mesma direção, e a maioria simplesmente se deixa levar, porque remar contra dá trabalho. Esse rio é o sistema de crenças, hábitos e padrões que a sociedade impõe desde cedo. Desde criança, você foi moldado para seguir um roteiro que não foi escrito por você. Estudar, conseguir um emprego estável, pagar contas, esperar o fim de semana e, quem sabe, se sobrar energia e dinheiro, viver um pouco. E o problema é que, quanto mais tempo você passa nesse rio, mais difícil é sair dele, porque sua mente se acostuma com a correnteza. E é aí que está o perigo, a sensação de normalidade. Você começa a acreditar que é assim que a vida é, que todo mundo passa pelas mesmas coisas e que não há nada de errado com isso. Mas existe, sim, existe um enorme problema em viver sem propósito, sem clareza e sem ação intencional. Porque, enquanto você está no piloto automático, o tempo está passando, e ninguém te devolve esses anos. Esse ciclo invisível tem 3 camadas principais. A primeira é a zona de conforto, onde tudo parece seguro, mas, na verdade, é onde você para de crescer. A segunda é a ilusão de progresso, aquela falsa sensação de estar avançando porque está ocupado, mas, na prática, só está girando em círculos. A terceira é o medo de mudança, que te impede de dar passos diferentes porque seu cérebro foi programado para evitar riscos a qualquer custo. E o mais perverso desse ciclo é que ele se alimenta de pequenas justificativas que você repete para si mesmo. Não é o momento certo. Depois eu vejo isso, ano que vem eu começo. Eu não tenho sorte como fulano. Essas frases são como âncoras invisíveis que mantêm você preso no mesmo lugar. E, quanto mais você repete, mais seu cérebro acredita que é verdade. Se quisermos quebrar esse ciclo, precisamos primeiro entender como ele começou. Desde pequenos, fomos expostos a mensagens que moldaram nossa visão de mundo. Frases como dinheiro não dá em árvore, trabalhe duro e um dia você será recompensado, não se arrisque, é perigoso, o importante é ter um emprego seguro foram marteladas em nossa cabeça, muitas vezes por pessoas que nos amavam e queriam o nosso bem. Mas o problema é que essas ideias foram passadas sem questionamento, como se fossem verdades absolutas. E, ao longo dos anos, elas criaram uma espécie de software mental que define até onde você acha que pode chegar. Se esse software está desatualizado, você continua repetindo padrões que não funcionam mais para o mundo de hoje. E não se engane, atualizar esse software não é simples. É como trocar a fundação de uma casa enquanto você ainda mora nela. Exige esforço, desconforto e disciplina. Mas é exatamente esse processo que separa quem muda de quem fica para sempre preso no ciclo. E talvez o mais perigoso de tudo seja viver no piloto automático. Quando você não questiona suas ações, não revisa suas metas, não se pergunta se está indo na direção certa, acaba aceitando qualquer caminho como válido. É como dirigir um carro sem saber o destino. E sabe o que acontece? Você gasta combustível, tempo e energia, mas não chega a lugar nenhum.
E isso vai drenando sua motivação até que você começa a acreditar que talvez a vida seja assim mesmo. Mas não é. A vida pode ser muito maior, mais intensa e mais significativa, se você estiver disposto a assumir o volante. Só que, para isso, precisa estar acordado, consciente das suas escolhas, atento ao que te aproxima ou te afasta dos seus objetivos. O primeiro passo para sair desse ciclo é reconhecer que está nele. Parece simples, mas não é. Muitas pessoas passam décadas sem perceber que estão presas, porque confundem atividade com progresso. Trabalham, pagam contas, cumprem obrigações, mas não crescem como pessoa. É como plantar sementes em solo infértil. Não importa o quanto você se esforce, nada floresce. Então, antes de qualquer mudança prática, é preciso fazer um diagnóstico honesto. Pergunte-se: se eu continuar vivendo exatamente como vivo hoje pelos próximos 5 anos, onde estarei? Essa pergunta simples pode ser o choque de realidade que você precisa para começar a agir de forma diferente. E, quando você começa a enxergar, a primeira ruptura necessária é mudar a sua percepção. A maneira como você vê o mundo determina as escolhas que você faz. Se você acredita que o sucesso é para poucos, vai agir de forma limitada. Se acredita que mudança é arriscada demais, vai se manter onde está. Mas, se começar a enxergar cada desafio como uma oportunidade de crescimento, vai abrir portas que nem sabia que existiam. E essa mudança de percepção não acontece de um dia para o outro. É como trocar lentes antigas por novas. No começo, pode incomodar, pode parecer estranho. Mas, com o tempo, você se adapta e começa a ver o mundo com mais clareza. A partir daí, entra o processo de criar novos hábitos que quebrem o ciclo. Hábitos são como trilhas no seu cérebro. Quanto mais você repete um comportamento, mais forte fica aquela trilha. Por isso, não adianta apenas decidir mudar. Você precisa praticar a mudança todos os dias, até que ela se torne automática. Comece com pequenas vitórias. Se quer melhorar sua saúde, troque um refrigerante por água. Se quer crescer profissionalmente, leia 10 páginas de um bom livro por dia. Pequenos passos consistentes criam um efeito acumulativo poderoso. E, aos poucos, você percebe que está se afastando da antiga versão de si mesmo. Quando esses novos hábitos se consolidam, você começa a construir um plano de vida com oportunidades reais. E não falo de um plano rígido, que não permita ajustes, mas de um mapa que te dê direção. Você precisa saber onde quer chegar, quais recursos precisa e quais obstáculos pode enfrentar. Planejar não é limitar, é dar clareza. É como traçar uma rota no GPS. Você pode mudar o caminho, mas precisa ter um destino em mente. Sem isso, qualquer estrada serve, e você volta para o ciclo. Mas aqui entra um inimigo silencioso: a procrastinação disfarçada de prudência. Muitas pessoas dizem que estão esperando o momento certo para agir, quando, na verdade, estão apenas evitando agir por medo. Elas se escondem atrás de pesquisas intermináveis, ajustes infinitos e desculpas plausíveis. E, enquanto esperam, o tempo passa. A diferença entre prudência e procrastinação é que a prudência prepara, mas a procrastinação paralisa. E, por mais que você avance, não pode ignorar a informa.